fatias húngaras. Na verdade é uma receita de um pão doce delicioso, super macio, muito úmido e recheado com uma farta camada de coco. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E apesar do nome fatias húngaras, ninguém sabe afirmar com certeza se essa receita foi realmente criada na Hungria. O que se sabe é que ela lembra muito um outro pão alemão que é recheado, na verdade, com ricota e frutas cristalizadas. Assim como o cinnamon roll, que é aquele caracol de canela americano. Então são todas receitas muito parecidas, mudando praticamente o recheio. Esse pão é bem fácil de fazer, mas assim como a confeitaria, a panificação também precisa seguir algumas regras e alguns cuidados para que tudo dê certo e você tenha um pão macio e saboroso. O primeiro deles é o cuidado com o fermento. E hoje eu vou usar o fermento biológico, que existem duas versões, o biológico seco, que é o que eu vou usar hoje, e tem o biológico fresco, que é um tipo de fermento que tem que ser conservado na geladeira. Se você não tiver o fermento biológico seco, você pode substituir pelo fresco, multiplicando a medida por 3. Ou seja, nesta receita eu vou usar 10 gramas de fermento biológico seco e que você poderia substituir por 30 gramas de fermento biológico fresco, tá? E o fermento biológico ele funciona de uma maneira diferente daquele fermento em pó químico que a gente usa em bolo, tá? Então aqui eu vou começar ativando o fermento. De que maneira? Eu tenho 240 ml de leite ligeiramente morno. Ele não pode estar fervendo e também não precisa estar gelado porque vai demorar mais o processo de ativação do fermento. Eu vou adicionar 45 gramas de açúcar, que o açúcar funciona, na verdade, como um alimento para o fermento, diferente do sal, tá? Então, nessa mistura, você nunca pode colocar o sal junto com o fermento, porque você vai comprometer a eficiência do fermento. Então, se o fermento entrar em contato direto com o sal, ele já perde eficiência, tá? E aqui eu tenho 10 gramas do fermento biológico seco, que eu já vou colocar aqui. Dá uma boa misturada, deixa ele descansar por uns 10 minutinhos, que você já vai perceber ele começar, mais ou menos, ele parece que começa a espumar, que é na verdade quando ele começa a estar ativo, tá? E mais ou menos uns 10 minutos depois, olha lá, o fermento já começou a espumar, já cresceu, já aumentou de volume, então agora você pode seguir com a receita. Eu tenho também 50 gramas de manteiga derretida, e manteiga na confeitaria e na culinária em geral é sempre sem sal, porque o sal é algo que você precisa controlar a quantidade da receita, tá? Então nunca use manteiga salgada, porque mesmo numa receita salgada você pode esquecer que usou a manteiga com sal, colocar o sal da receita e acabar tendo um resultado salgado demais. Tenho também 2 ovos que eu vou bater um pouquinho para facilitar o processo. Isso. Pode misturar aqui também. Dá uma misturadinha. Isso. Agora que está tudo misturado, eu vou transferir para uma tigela, porque eu vou fazer esse processo todo na mão, tá? Se você preferir, você pode usar a batedeira planetária
e substituir a sova que eu vou fazer na mão pela batedeira, tá? Só que você precisa usar o gancho de massa pesada, que é o indicado para esse tipo de massa, tá? A massa de pão é uma massa que ela é muito compacta e se você usar qualquer outro batedor que não seja o gancho, a batedeira não vai aguentar, tá? Então, na verdade, aqui a batedeira vai substituir a parte que eu vou fazer agora e a subsequente sova que vai ser feita na mão, tá? Adiciona aos poucos 550 gramas de farinha de trigo. E vai misturando, vai ficar, é mais fácil assim do que jogar a farinha toda numa vez. E como a farinha nossa nacional, essa comum vendida em supermercado, ela é uma farinha fraca, ela não é uma farinha, na verdade, indicada para panificação. Então, aqui durante o processo, eu vou te dar umas dicas do que fazer se você perceber que a massa está ficando muito grudenta, muito mais grudenta do que deveria, tá? Porque essa farinha nossa nacional, ela não aguenta muita hidratação. Então, quando você tem uma massa de pão que leva bastante líquido, ela pode não aguentar. Então, para isso, a gente tem que consertar o ponto, às vezes com um pouco mais de farinha, tá? Mas essa daqui eu estou usando é farinha de supermercado comum mesmo, tá? Como a grande maioria de vocês também vai fazer. Então, não se preocupe, que é só ficar atento ao ponto, independente de você estar misturando na mão ou na batedeira, tá? Então mistura bem até incorporar toda a farinha e ficar uma massa homogênea. Agora, com a maior parte da farinha já toda incorporada na massa, eu vou transferir para começar a sovar na bancada, tá? E aí deixa um pouquinho de farinha do lado, caso você precise consertar o ponto também. Polvilha aqui um pouquinho. Ela parece que ela tá grudando um pouquinho ainda, mas é só sovando que a gente vai descobrir. Ó, tá? Tá grudando um pouco ainda, mas como precisa sovar primeiro para você saber realmente o ponto, sovando na mão ou na batedeira, se passar 5 minutos e ele ainda estiver grudando, você tem que adicionar um pouco mais de farinha, tá? Até que ela deixe de grudar na sua mão. Olha lá, aqui já coloquei um pouquinho. E você vai fazer esse movimento, ó, é pressão, tá? Ó, pressão na massa e não é puxar ela, esticar, rasgando, tá? E aí, quando ela não gruda mais, você continua sovando por uns 10, 15 minutos, até que ela fique bem macia. Que é isso que vai determinar se o pão vai ficar macio ou não, tá? Olha lá, depois de sovar por uns 10, 15 minutos, a gente já trabalhou o glúten o suficiente, tá? Você tem aqui, olha lá, uma massa lisinha, ligeiramente elástica, então agora é hora de deixar o fermento agir. Então eu vou fazer a primeira fermentação, que é transferir essa massa para uma outra tigela, cobre com um pano. E esse tempo de fermentação vai depender da temperatura ambiente. Se você mora num local frio, como por exemplo a cidade de São Paulo já tem estado frio, já tem alguns dias, praticamente semanas. E quem mora no sul do país também. Então esse tempo vai demorar muito mais, porque a temperatura ambiente, quanto mais frio, mais demora para fermentar. Agora, se você mora no Nordeste ou cidades que são bem mais quentes, esse processo é muito mais rápido. Mas quando saber que ele já fermentou o suficiente? Quando a massa dobrar de volume, tá? Então cobre ela aqui, deixa ela quietinha, quando ela dobrou de tamanho, tá pronto para você seguir com o processo. Enquanto eu espero a massa fazer a primeira fermentação, eu já vou deixar preparado o recheio. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga, tá? Transfere para uma tigela maior. E eu vou usar 250 gramas de açúcar demerara. E aliás, a manteiga está em temperatura ambiente, né? Mas é aquele ponto pomada, que olha, é molinha,
Não tá dura igual sai da geladeira, mas também não tá derretida, tá? Então, eu vou usar açúcar demerara, mas é também uma preferência pessoal, tá? Você poderia, de repente, usar açúcar cristal, açúcar mascavo, até mesmo açúcar refinado, se for da sua preferência. Não tem problema. Mistura aqui e desfaz bem a manteiga com açúcar até virar uma farofa. Então, depois de misturar muito bem o açúcar com a manteiga, eu vou colocar 100 gramas de coco ralado seco e não adoçado. Eu prefiro também porque já tem açúcar nessa mistura e o coco adoçado pode deixar isso muito mais doce, tá? Mas aí é uma preferência pessoal. Mistura bem aqui. E como a massa é muito grande, vai ser muito mais fácil, inclusive para você, abrir ela em duas partes, ou seja, dividir a massa em duas e abrir uma de cada vez. Então, por isso também eu já vou dividir esse recheio em dois. E eu nem preciso levantar o pano para saber que a massa já dobrou de volume. Olha essa saliência aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Olha lá. Dobrou de volume, então isso também significa que aquela primeira fase, quando você ativou o fermento, você fez isso corretamente. Então agora a gente precisa tirar ele daqui, tirar o ar da massa e tem uma coisa legal de fazer, não precisa, não é necessário, mas é divertido, que é dar um soco nela assim, ó. Olha lá, tá? A gente realmente tinha a intenção de tirar o ar dessa massa, então só pode se divertir um pouquinho no processo. Tirar daqui, ó. Pode polvilhar um pouquinho de farinha só para não grudar e sova um pouquinho só para tirar o ar dessa massa. E aí, para abrir, como ela é muito grande e pode dificultar um pouco para você tentar abrir ela de uma vez só, eu vou dividir essa massa em duas partes iguais, porque na hora de abrir com o rolo é muito mais fácil, tá? Então, para abrir a massa, polvilha um pouquinho de farinha para ela não grudar, mas não muito, tá? Pode ser um rolo pequeno mesmo, não precisa ser um rolo muito grande não. E tenta deixar a massa retangular e não redonda, porque depois a gente precisa enrolar como um rocambole e redonda você vai faltar parte de massa. E a espessura não é muito grossa não, tá? Tem que ser relativamente fina. Mas não a ponto de ser transparente. Olha lá, massa retangular. Deixa eu ver se dá, ó. Uma espessura ligeiramente fina, tá? Não é grossa. E agora é hora de colocar o recheio. Então espalha aqui. Ó, espalha bem, tentando deixar o mais homogêneo possível, tá? Depois que espalha bem o recheio, é hora de enrolar feito o rocambole. E você vai enrolar a partir da parte mais comprida, tá? Ó. Vem aqui e vai apertando bem a massa, ó. Aqui no finalzinho, eu passo sempre um pouquinho de clara de ovo, pincelo um pouquinho de clara de ovo para virar uma colinha, tá? Para ela colar nessa outra parte aqui em cima dela e não abrir depois. Isso. Termina de enrolar. Puxa e faz ela colar mesmo, tá? Dá uma apertadinha assim, ó. Que agora é hora de cortar as rodelas. E aí pega uma faca afiada
E não aperta ela, tá? Faz esse movimento para não amassar o seu rolinho, ó. E aí decide qual é a espessura que você quer. Então, pode fazer assim, por exemplo, ó. Para assar, você vai colocar numa assadeira que, se for desse tipo Teflon, não precisa untar, não precisa nem de papel manteiga, tá? Agora, se for alumínio comum, como tem açúcar, no forno ele vai caramelizar. E aí no alumínio comum ela pode grudar, tá? E para ficar os rolinhos bonitinhos, deixa espaço, porque se você deixar tudo juntinho, como a receita de pãozinho que eu já ensinei aqui no canal, ele vai ficar todo, não vai ficar aquela rodelinha bonitinha, tá? Ele vai ficar todo espremidinho. Olha como rende bastante, tá? Esta daqui é a primeira metade da massa, porque a outra tá aqui ainda, tá? Que já foi recheada e cortada, e rendeu 14 fatias húngaras, tá? Então você tem duas opções agora. Se você vai assar ainda hoje, cobre de novo com um pano, faz a segunda fermentação e quando ele dobrar de volume, com o forno já pré-aquecido, 180 graus forno a gás ou 160 forno elétrico, por mais ou menos de 25 a 30 minutos ou até ficar dourado. Ou, se você preferir assar somente amanhã, por exemplo, depois de cortar, não deixa fazer a segunda fermentação, coloca a assadeira dentro de um saco plástico e guarda na geladeira. Lembra que no processo de fermentação eu falei que quando você mora num local que a temperatura ambiente é alta, a fermentação acontece mais rápido. E significa que o inverso também é verdadeiro, ou seja, ambientes frios, ele demora muito mais para fazer a fermentação. Então, se você não quer deixar preparada, mas quer assar no dia seguinte, não faz a segunda fermentação e pode refrigerar por mais um dia ou congelar por 5 dias. Mas lembra que na hora de assar, você vai ter que tirar para fora da geladeira ou do freezer tempo suficiente para que a massa volte em temperatura ambiente e faça a segunda fermentação. Então você tem aí algumas horinhas nessa etapa também do mesmo jeito, tá? A diferença é que você ganhou tempo para poder fazer no dia seguinte. Mas como eu preciso te mostrar como ela fica, eu vou colocar essa massa para fazer a segunda fermentação e quando ela dobrar de volume, eu vou te mostrar qual é a aparência que ela tem. Já vou estar com o meu forno preparado e enquanto isso eu vou abrir e vou rechear a segunda metade da massa. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, você vai ser avisado e não vai ficar de fora da novidade. E caso você também ainda não me siga no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá, porque você vai ver fotos dos meus trabalhos, fotos dos trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. No Stories, normalmente eu publico coisas do meu dia a dia, o que eu esteja fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. De vez em quando possível, eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver ali disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar no Instagram usando @sandradiascakedesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou ver a sua publicação, vou ver como ficou a sua foto, vou deixar o meu like para você e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. E a segunda fermentação da primeira metade da massa está pronta. Olha lá, dobrou de volume, né? Tá gordinha. E o espaço entre elas é proposital para ela não ficar esmagadinha, porque a hora que assar ela vai ficar redondinha, bonitinha assim, tá? O forno já está pré-aquecido, 180 graus forno a gás ou 160 forno elétrico, por mais ou menos de 25 a 30 minutos ou até ficar dourado. E as fatias húngaras já assaram, olha que bonito, dourado. E eu tenho aqui 250 ml de leite e 25 gramas de açúcar. Eu vou adoçar. E você vai colocar um pouquinho em todas as camadas, tá?
Põe um pouquinho em todas. E ele volta pro forno por mais ou menos uns 5 minutinhos para esse leite secar, tá? Tem pessoas que preferem, ao invés do leite, despejar um pouquinho de leite condensado. Mas eu acho muito doce. Eu prefiro o leite que fica mais suave. Mas aí fica a sua escolha. E pronto. Depois que eu coloquei o leite levemente adoçado, devolvi para o forno, mas eu deixei uns 3 minutos só, porque eu quero que a massa mantenha a umidade. Não é para secar, mas é só um pouquinho, tá? Vamos ver como ele ficou? Eu já deixei esfriar. Olha. Olha que lindo. Então, lembra que eu falei? Por causa do açúcar, ele dentro do forno vai caramelizar. Olha aqui, ó. Ele faz até casquinha. Ó. Vamos ver? Ó. Você pode tanto desenrolar o caracol, como morder de uma vez só. Espetacular. Só falta a xícara de café. E como é uma massa caseira, você consegue guardar ela ainda num pote hermético bem fechado, depois de frio, por até uns 2 ou 3 dias, tá? Mas mais do que isso ele não vai aguentar, ele vai ressecar e vai ter aquela textura de pão velho, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou qualquer dúvida, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado, cuidem-se bem e até a próxima.